bíblica da nossa EBD. E na aula de hoje nós estamos indo para a lição de número 8, que irá tratar do tema A Ameaça do Terrorismo. Só que antes de iniciar aqui a nossa lição propriamente dita, eu já convido você a dar like nesta aula, neste vídeo, também a se inscrever no canal da EBD e caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, né? E compartilhe também esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam aprender também e refletir na palavra de Deus. Então, o tema de hoje é a ameaça do terrorismo, só que nós iremos também aqui responder as perguntas da lição anterior. Estamos indo para a lição 8 e da lição 7, que foi a respeito de catástrofes naturais. Nós estudamos sobre esse assunto e deixamos 5 perguntas para que fossem respondidas, ou pelo menos para que fossem refletidas, que você refletisse durante a semana, para você responder na aula de hoje. Então, a primeira pergunta é a seguinte: o que são catástrofes naturais? O que são as catástrofes, né? E naturais, né? Porque catástrofes existem de vários tipos, né? Mas existe, no caso, essa de origem natural. Quais são elas? O que são elas, né? E a resposta é o seguinte: são fenômenos da natureza que geralmente provocam uma grande destruição. Segunda questão: os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo? Será? E a resposta é óbvio, sim. Eles estão se cumprindo a cada dia. Terceira pergunta: a palavra de Deus isenta o homem da responsabilidade de cuidar a natureza? Será? A palavra de Deus isenta o ser humano de cuidar da natureza? Óbvio que não. O homem tem um mandato de cuidar da terra, de cuidar da natureza. E pergunta 4. As catástrofes naturais são sinais da volta de Cristo? Será, né? Sim, é óbvio que as catástrofes naturais são sinais da volta de Jesus. E quinta e última: o que você tem feito para ajudar na preservação do meio ambiente? Você tem ajudado a preservar? Tem evitado jogar lixo? Evitado não, não tem jogado lixo na rua? Pois existem muitas pessoas que, infelizmente, se está andando aí de carro, por exemplo, você vê a pessoa jogando latinha de refrigerante. As pessoas que não são da nossa igreja, que bebem, né? Jogam latinhas de bebida, jogam refrigerantes, frascos de água, né? E em tantas outras coisas pela janela do carro, caindo no meio da via. Isso é triste, isso é muito triste e demonstra a porquice da pessoa, né? Isso não é legal. Então vamos para a nossa lição de número 8, que fala a respeito de ameaça do terrorismo. Nós estamos vivendo em uma época em que existem grupos terroristas espalhados em todo o mundo. Não é apenas lá no Oriente que tem aquelas pessoas que são terroristas declarados. Existem também ramificações desse povo por aqui. E existem pessoas daqui também que se tornam terroristas. Então nós precisamos estar atentos sobre esses assuntos, sobre esse tema que é bastante peculiar. Então o nosso texto bíblico, nosso texto áureo, melhor dizendo, está em Lucas capítulo 21 e versículo 9, que fala o seguinte: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não é o fim. E nosso texto bíblico em classe, nós vamos ler 2 trechos bíblicos. Um se encontra em Mateus 24, 12 e 13. E o outro se encontra em Gênesis 6, 5, 7, 11 e 12. Então vamos já ler aqui Mateus 24, 12 e 13, que fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 7, depois 11 e 12. Fala o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a indignação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependi de os haver feito. 11.
A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Ou seja, a maldade humana estava gigantescamente multiplicada, assim como hoje em dia também a maldade humana está cada vez mais evidente. O ser humano tem se tornado cada vez mais mal. E dentro desse assunto da maldade humana, nós temos o terrorismo. O terrorismo é algo que assusta todos nós, pois não há uma lógica no que eles fazem. O avanço tecnológico, por sua vez, contribuiu para a produção de armas cada vez mais poderosas, e cada vez mais os terroristas têm se valido, têm usado estas armas para praticarem seus atos que são tão ruins e tão destruidores para todas as pessoas. Os terroristas, eles simplesmente pensando no ideal que eles imaginam, de acordo com a cosmovisão deles, e muitas das vezes motivado por pensamentos religiosos, eles usam armas de alta tecnologia, de alto calibre, simplesmente para fazer o mal, para matar, para destruir. E tudo isso nós temos que estar ligado e atentos, porque por mais que estejamos no Brasil, que é um país que relativamente é seguro em relação ao terrorismo, pois não há relatos que nem esse, né, de terrorismo, nós precisamos estar atentos, porque nada digamos que, não vou dizer que nada impede, mas é possível que alguém sim haja como terrorista, como já aconteceu algumas vezes, né? Aquele menino que entrou atirando na escola, teve outro caso também de que matou as crianças numa creche lá em Minas Gerais. Existem alguns atos que não chega a ser tipo ligado a um grupo terrorista tal, pelo menos não foi comprovado, mas são atos terroristas também que causou grande dano a muitas pessoas. E vamos continuar aqui o nosso pensamento. Note que eu falei inicialmente, né, há um tempo atrás, nesta aula, obviamente, que o terrorismo muitas das vezes ele é motivado, ou ele é não incentivado, mas ele é motivado de fato por pensamentos religiosos, por radicais religiosos. E tudo isso eles fazem em nome de uma guerra santa. De acordo com alguns estudiosos, um dos indícios do surgimento do terrorismo deu-se a partir de uma seita muçulmana que no final do século 11 depois de Cristo, claro, dedicou-se a exterminar seus inimigos no Oriente Médio. Ou seja, ele tinha um pensamento, né, uma seita muçulmana, uma ramificação dos muçulmanos. Ele imaginava que quem não pertencesse ao Oriente, a parte que ele acreditava que era o povo santo, ele tinha que exterminar, porque estaria fazendo um favor, estaria fazendo algo bom para a religião dele, para o Deus dele. Isso é bastante grave. E essas ações, elas aconteceram no passado e têm acontecido hoje em dia. No século XX, cresceu o número de grupos terroristas absurdamente pelo mundo. E começaram a lutar pelos seus ideais. Os grupos terroristas, eles têm uma causa e eles lutam por essa causa e eles matam por essa causa. E eles não se preocupam quem eles vão matar. Eles não se preocupam a idade de quem eles estão matando ou onde estão praticando aquele ato cruel, de maldade, de coisa ruim do ser humano. Eles simplesmente fazem porque o ideal deles, porque a causa deles é superior ao ser humano. E nós sabemos que o Jesus da cruz, ele morreu pelo ser humano. Então o ser humano é algo importante. Não há nada mais importante de criação, pensando em criação aqui na terra, material, do que o ser humano. Tanto é que quando Deus estava criando tudo, Deus criou os céus, a terra, tudo que existe na terra, e quando ele criou o ser humano, ele falou que era a coroa da criação de Deus, ou seja, aquilo que deixava a criação divina, ou aquilo que
coroava, que dava importância, que dava sentido, o que é o clímax da criação, é o ser humano. Então dá para entender que o nosso Deus, ele valoriza o ser humano, enquanto que o terrorismo e o Deus do terrorismo, que não existe, está apenas na cabeça dos terroristas e é uma cabeça diabólica, e acaba que o Deus do terrorista acaba sendo Satanás, pois ele é que veio para matar, roubar e destruir. Então, nessa cabeça doentia do terrorista, esse Deus existe e ele acaba achando que está fazendo alguma coisa boa para esse Deus, matando as pessoas, enquanto que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele quer a vida. Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos com abundância. E quantas pessoas nós lendo os evangelhos vimos que Jesus ressuscitou, né? Então, nosso Deus é o Deus da vida, jamais é o Deus da morte. A Jihad, ou Guerra Santa, né? A Guerra Santa ela é conhecida também como Jihad, é um dos pilares do islamismo. Esse termo tem origem árabe e significa empenho, luta, esforço, e tem propósito de impor a fé e o domínio muçulmano, se preciso torturando, matando quem negar segui-la. Ou seja, eles, os islâmicos, eles acreditam que vivem em uma guerra santa, e a guerra santa deles não é contra os principados e potestades. Olha a diferença, eles lutam contra as pessoas que não aceitam a fé deles, eles matam e destroem. Enquanto que as escrituras sagradas, a Bíblia, ela fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O apóstolo Paulo está falando isso, ou seja, o nosso Deus, ele quer isso, que a nossa luta não seja contra a carne ou contra o sangue, ou seja, não seja contra pessoas, mas contra os principados e potestades que vivem nas regiões celestes, ou seja, contra as forças espirituais. A luta do cristão, ela é contra as forças espirituais, a maldade, não contra as pessoas. Quem lutar contra as pessoas certamente não está lutando em prol de Deus ou da causa de Deus, mas da sua causa própria ou da causa do inimigo. E isso não é cristão. Percebe que a religião cristã, o cristianismo e o Deus verdadeiro que existe, que é Jesus Cristo, ele quer a vida e jamais a morte, e ele quer que o ser humano lute. Sim, existe uma guerra santa, mas é uma guerra espiritual e não física. Então, já dá para perceber que há diferenças cruciais e gigantescas entre o cristianismo e as religiões muçulmanas, islâmicas, que aderem, né, grupos aderem ao terrorismo. Se na nossa igreja, se na nossa religião, vamos pensar assim, na igreja evangélica, começar a aparecer grupos extremistas também, que querem destruir as pessoas, prejudicar as pessoas por não aceitarem Jesus, por não aceitarem a nossa fé, esse grupo está errado também e merecem também serem punidos de acordo com as leis vigentes e pagar pelos crimes que fazem de acordo com as leis que estão por aí. Então, continuando, né? Então existe aí essa guerra santa na cabeça dos terroristas e isso motiva eles a fazerem tantas coisas erradas. E o terror se espalha. Cada vez mais o terrorismo tem se espalhado. Você não lembra, se é adolescente, 11 de setembro de 2001 foi um dia triste para a humanidade. Você apenas era uma criança naquela época em que aviões que foram sequestrados por terroristas. Um grupo ligado à Al-Qaeda, que é um grupo terrorista que existe aí muito famoso. Ele sequestrou os aviões comerciais com passageiro e eles colidiram contra as duas torres lá nos Estados Unidos, em Nova York. Colidiram contra as torres gêmeas, o World Trade Center, né? Sobre as duas torres destruíram. Eles sequestraram os aviões e conduziram os aviões até essas torres que eram altíssimas, colidiram contra elas, mataram as pessoas dos voos, umas sobreviveram, mas mataram muitas pessoas, tanto do que estavam nos aviões quanto quem estava trabalhando, pois esse World Trade Center, esses prédios, essas torres gêmeas conhecidas, elas eram um centro comercial. Era um centro comercial. Tá falando World Trade Center, tá falando centro do mundo, alguma coisa, centro de trabalho do mundo, uma coisa semelhante a isso, uma tradução livre do inglês para o nosso português. Então,
aconteceu esse ato terrorista terrível nos Estados Unidos em um ambiente que também não tem muitos casos de terrorismo, em um ambiente também controlado de alta tecnologia. Então o terrorismo é algo perigoso que, assim como atingiu os Estados Unidos em 2001, pode atingir o Brasil também. Vamos orar para que Deus não deixe que isto aconteça. Teve também um outro episódio de terrorismo, que esse aí aconteceu na França no dia 7 de janeiro de 2015, quando dois homens encapuzados entraram na redação do jornal Charles Hebdo e executaram 12 pessoas. Imagina só, matar 12 pessoas a sangue frio. E isso tudo eles faziam, eles eram extremistas, porque eles acreditavam que esse jornal, que essas pessoas estavam difamando, eles não estavam... eles estavam desrespeitando Maomé, o profeta deles. Então eles fizeram isso pensando que estavam agradando a Deus. João 16:2 fala assim: vocês serão expulsos das sinagogas, de fato. Virá o tempo quando quem os matar pensará estar prestando culto a Deus. Ou seja, Jesus aqui ele estava explicando os apóstolos e falava que as pessoas iam matar outras. E quando matassem as outras pessoas, achariam que o ato de matar, de assassinar alguém, isso era um culto, uma forma de adoração a Deus. Olha que coisa triste. E era isso que esses terroristas, quando mataram essas 12 pessoas na redação do jornal, eles estavam pensando em fazer. Estavam agradando sim o Deus das trevas, não o Deus da vida, não o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que dá vida. Terrorismo é algo triste. Existe hoje em dia e tem se propagado, se difundido. E infelizmente muitos jovens incautos, muitos adolescentes incautos, muitos adolescentes que não estão satisfeitos com a sua vida começam a ver esse tipo de coisa e começam a tomar gosto por isso e fazem coisas absurdas. Não caem nas armadilhas de Satanás. Definitivamente estamos vivendo o cumprimento das escrituras sagradas. Em Lucas, Cristo declara: e quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas ainda não será o fim. Então ele lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Lucas 21, 9, 10, nós já lemos esse texto anteriormente também. Então nós estamos vivendo o princípio de dores, o início da volta de Jesus está acontecendo. Jesus pode voltar a qualquer momento. E agora, como nós viveremos sabendo que existe uma ameaça iminente, que é o terrorismo? Nós que somos cristãos temos a certeza, a esperança de Cristo. Cristo nos fez uma promessa que voltaria para nos levar para a casa de meu Pai, isso, palavra de Jesus, ou seja, para a casa de Deus, para o céu da eternidade. Então temos essa promessa de que nós iremos morar com Deus, independentemente do que aconteça na nossa casa presente, na nossa vida presente, nós iremos morar com Deus. Não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Ou seja, ele afirmou, na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele fala, mesmo que não tivesse, eu falaria para vocês, eu vou preparar lugar. Então já há lugar para você e para mim na casa de Deus, lá no céu, não na igreja aqui física, que pode vir sim um terrorista e destruir uma igreja, como destrói em tantos locais, mas a igreja lá do céu, a nossa morada celestial, essa daí ninguém consegue tocar, essa daí ninguém consegue destruir, porque ela é segura, ela é guardada com Deus. Apesar da realidade mundial não ser favorável, o cristão deve manter firme a confiança em Jesus Cristo. Filipenses 3, 20 e 21 fala o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita e coloca todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao corpo glorioso. Ou seja, nós temos uma promessa de termos a nossa vida transformada, o nosso corpo transformado, porque nós iremos morar nos céus. A nossa esperança é essa, independente do que aconteça no Brasil nesse momento tão conturbado que nós estamos vivendo, de pandemia, de crise terrível. Uma crise terrível é política.
extremismo político, nesse momento de inversão de valores em nosso Brasil, nós temos uma certeza: há um local de santidade, um local seguro e feliz, que é os céus, e é para lá que o bondoso Salvador irá nos levar. Mateus 28 Mateus 28:19 fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o diabo ele tem tentado de todo jeito matar e destruir, mas o crente tem a função de fazer discípulo, assim como nós lemos aqui no texto de Mateus 28:19. Quando nós fazemos discípulos, ensinamos as pessoas a serem seguidoras de Cristo, nós estamos destruindo os reinos das trevas e estamos fazendo com que o reino de Deus seja propagado e mais pessoas conheçam o reino de Deus. Então você adolescente, você jovem adolescente que está aí na sua vida, levando a sua vida, seja um agente de Deus, seja um discipulador, alguém que ensina pessoas a encontrar o caminho da salvação, o caminho de Deus. Seja você um agente de Deus aqui na terra. Deus, ele conta com você. Ele conta com você. Ele quer que você faça a diferença onde você está. Onde você está, como você está e com quem você está. Que Deus em Cristo te abençoe. Que a sua semana seja uma bênção e que você crie discípulos de Jesus e faça discípulos de Jesus. Amém? Até a nossa próxima aula. Vou apenas aqui deixar as perguntas para que você reflita durante esta semana e na próxima aula você possa trazer, ou pelo menos ter uma ideia das respostas que será dada. Então a primeira pergunta é o seguinte: o que significa jihad? Segunda, estamos vivendo o cumprimento das escrituras sagradas? Por quê? Embora vivamos tempos difíceis, podemos ter paz com Deus? Por quê? 4. Você acredita que o terrorismo é resultado do quê? A pergunta é uma resposta mais pessoal, mas ela tem uma linha de raciocínio, tá? Que você precisa seguir. O que você daria para a família de uma vítima de terrorismo? O que você faria? Conhece alguém que sofreu um terrorismo, sofreu um atentado, algo do tipo? O que você faria por ela? Então, que Deus em Cristo te abençoe, que a graça de Deus inunde sua vida, o seu coração, e você seja referência tanto na sua família como em qualquer lugar que você esteja. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, pessoal.